Hey guys! Hoje eu quero falar com você sobre as preposições at, in or on. Tá ligado do Show do Milhão? Show do milhão, acho que era da época. Eu estou velho! Existe uma regra geral para a gente utilizar essas três preposições que a galera sempre se confunde. Bom, primeiramente, eu preciso dizer para vocês que essa regra que existe para a gente utilizar essas três preposições não é uma regra perfeita. Não tem dentro dessa regra todas as possibilidades que a gente pode utilizar no mundo, né, quando a gente for falar nas palavras em, no ou na, em português. A regra geral, ela funciona para te orientar, para te dar um norte de como tu vai utilizar essa situação de no ou na. É muito importante a gente ter essa regra na manga para quando tu estiver montando a tua frase em inglês, para não se perder, né, para não travar quando chega o momento de utilizar o no ou na. O no ou na, nós vamos utilizar at, in e on, basicamente em duas situações. Eu quero separar essas duas situações para a gente falar hoje, que são lugares, locais, espaços físicos e tempo. Falando sobre lugares, eu gosto de trazer uma ideia de maior para o menor. Imagina que tu tá olhando um mapa, o Google Maps. Se tu der bastante zoom para longe, o zoom out, quando tu enxergar só os países, os continentes, tudo que tu enxergar ali, o no ou na vai ser in. Por exemplo, in Africa, in Europe, in America. E os países também. In Brazil, in Italy, in Australia. Dando mais zoom, você vai chegar nos estados. Ainda a gente utiliza in. Por exemplo, in Santa Catarina, in Texas, in Alabama. Dando mais zoom ainda, nós vamos chegar nas cidades. Quando a gente falar no ou na para qualquer cidade, ainda é o in. Por exemplo, in Dublin, in San Francisco, in São Paulo. Agora, dando um pouquinho mais de zoom, nós vamos enxergar as ruas. Para todas as ruas, avenidas, qualquer que seja, né, rodovias, qualquer uma delas, a gente vai utilizar on. Por exemplo, on the street, on Brooklyn Avenue. Agora, dando um pouquinho mais de zoom, quando você enxergar os estabelecimentos, os telhadinhos no mapa, todos esses telhadinhos que você estiver enxergando, a gente utiliza at. Por exemplo, at the store, at school, at the mall. Agora, falando sobre tempo, vamos utilizar a mesma ideia do maior para o menor. Então, sempre que a gente estiver falando sobre décadas, ou séculos, ou ano, a gente vai utilizar in. Por exemplo, in the 19th century, in the 80s, or in 2001. Pausa para o trem. Será que pega o trem? Não, né? Agora, quando a gente diminui um pouquinho, quando a gente estiver falando sobre dias, qualquer dia vai ser on. Por exemplo, on Christmas, on my birthday, on Monday. E também para datas específicas. Um parênteses aqui bem importante. Quando a gente está falando sobre uma data específica, isso não é uma regrinha específica para datas específicas, entende? É porque é um dia. Se é um dia, é on. Então, se eu falar on March 6th ou on October 1st, 1992, falar uma data completa. Não interessa, é um dia, é on. Agora, se a gente diminui um pouquinho mais, a gente chega nas horas. E sempre quando a gente falar sobre as horas, a gente vai falar at. Por exemplo, às 7 horas. At 7 o'clock. Essa noção de maior para o menor
funciona tanto para os locais quanto para tempo. Dessa forma, memorizando essas duas lógicas, isso já vai dar para vocês um norte, já vai ter para onde seguir. Eu gostaria de dar uma informação extra agora sobre principalmente in e on. O in e o on, eles são muito comumente utilizados quando a gente está falando sobre objetos. Quando a gente falar sobre objetos, tu tem a opção de falar que algo está dentro de alguma coisa ou se está sobre, em cima de alguma coisa. É muito comum a gente utilizar o no ou na nessas duas situações. Sempre quando tu quiser falar no ou na, querendo dar a ideia de dentro, vai ser in. Por exemplo, na gaveta, in the drawer, na caneca, in the mug. Agora, se você quiser falar sobre no ou na, querendo dizer numa superfície, você vai utilizar on. Por exemplo, on the desk, or on the floor. E também on the wall, na parede, porque não é sobre, mas na parede dá uma ideia de superfície. Então a lógica é a mesma. Ok, guys? Thank you very much and see you next week. Bye bye.